régua. Deus foi glorificado. Às vezes a gente pensa que alguns atos a gente glorifica a Deus, mas quando você perdoa, meu irmão, quando você libera perdão, né? Quando você pede perdão, quando você trabalha esse ambiente de perdão, o céu é acrescentado. Por isso que a palavra perdão, o núcleo dela é perder. Né, Nanã? O núcleo é perder. Aí quando a gente chama Beto, eu quero aumentar, eu chamo de quê? Quando você quer aumentar meu nome, como é que você me chama? Betão. Você quer diminuir? Betinho. Quando o perdão, a perda é pequena, perdinho. E quando é grande, perdão. E na verdade, perdão é perder muito. Só que é perder da natureza da terra, da natureza caída. E esse cálculo nunca dá errado. Você vai querer, Cássio? Está aqui sua água, viu? Então vai tomar nós dois. Você pode calcular. O céu e a terra nunca vão ter um caminho paralelo entre os dois. O céu e a terra são inversamente proporcionais. Quando eu digo terra, eu falo sistema, tá bom? Nunca vai haver um caminho que vai ser um caminho alternativo entre os dois. O céu e a terra, natureza caída, sistema, para a gente entender, tem que dar um nome. Quando um perde, automaticamente, em estado de proporção, né, equivalente, o outro ganha. Vocês conseguem entender isso? Um ganhou, o outro perdeu. Um perdeu, o outro ganhou. Então a palavra trabalha isso com muita clareza. Tá certo? Eu trouxe aqui a doutrina, mas eu estou aqui na onda. Amém? Deixa eu andar aqui na onda, eu estou na onda. Então a gente precisa entender esse universo aí. A Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 1, ela diz assim, existem homens que debaixo da inflamação do sistema mudaram até a sua sexualidade, inflamando-se homem com homem, mulher com mulher. Aí quando chega no verso de número 20 e 21, diz o quê? Que a Bíblia Sagrada, Deus fala assim, então estão no caminho errado os que fazem e os que consentem. Porque para Deus, o que faz e o que consente, mesmo sem fazer, para Deus está fazendo do mesmo jeito. Porque não existe uma leitura que trabalhe um terceiro termo, um terceiro universo, uma terceira proposta. A palavra de Deus trabalha sempre de forma bem objetiva. Com Deus é o quê? Sim, sim, não, não. Quando Deus diz sim, a terra diz não. E quando a terra diz não, Deus diz sim. Quando a terra diz sim, Deus diz não. É sempre inversamente proporcional. Então a palavra de Deus trabalha conosco um estado de lucidez muito grande. Que o ato de eu não tomar uma decisão de buscar a Deus, mesmo que eu não saia buscando o que é ruim, para Deus é como se eu estivesse buscando o que é ruim. Porque a Bíblia Sagrada trabalha essa questão de forma bem clara e objetiva. Então eu não preciso sentir, aproveitando aqui a onda, né, da proposta que a Cacilda abriu a porta, porque um momento desse é precioso, irmãos. É um anúncio, né, do céu. Então, quando a gente abre mão, quando a gente perdoa, quando a gente libera perdão, nós estamos declarando o fundamento da natureza nossa. Perdão é uma manifestação de identidade do céu. Amém? Por isso que na hora que eu libero o perdão, eu estou fazendo o registro da extensão do próprio Cristo, sem anular minha identidade. Então, é quando eu começo a entrar na minha identidade.
Então, o ato de liberar perdão, o ato de desprender-se, né, desse jugo, é um ato que o céu reconhece como a sua identidade, como algo do seu convívio, do seu registro original, é o perdão. E às vezes, quando a gente vai guardando, nós vamos abrindo essas oportunidades para o mal, né, justamente acrescentar na nossa vida e nossa volta, em onde a gente passa. Então, talvez, né, esse talvez aqui eu coloco mais como uma certeza, que quando a diaconisa Cacilda traz essa palavra não para nela, construiu nela e sai dela para construir em você, em mim, que talvez estejamos na mira dessa condição de guardar mágoa. Então, essa construção é celestial, né? Porque nós trabalhamos com essa construção humana, essa construção de queda, essa construção limitada, humanista, mas daí onde entra a proposta da palavra. Então, deixa eu acrescentar aqui na sua vida, nessa carona aí. O Espírito Santo nunca vai trabalhar de forma exterior a respeito da sua vida, ou a respeito do reino dos céus na terra. O reino do céu, para ele entrar e se manifestar na terra, ele vai sempre pedir passagem. Por isso que Deus vai nos constranger, pela leitura e meditação da sua palavra, o tempo inteiro vai dizer, bata. Aí para que você seja intensificado na proposta, ele diz, busque. Aí para que haja uma intensificação, ele diz, peça. Aí em várias passagens Jesus vai dizer, assim, o vosso Pai é muito maior, aliás, ele diz assim, assim como vocês são muito maiores do que pardais, do que pássaros, do que planta. Se elas recebem do vosso Pai, quanto mais vocês que são filhos. Então peçam. Aí mais para frente Jesus diz, olha, eu estou subindo para o Pai, vou mandar o Consolador. E tudo que vocês pedirem no meu nome, o Pai vai dar. O tempo inteiro nós somos incitados e constrangidos pela palavra a termos uma vida de iniciativa. Por que que Deus faz isso? Porque para que o céu entre na terra, ele precisa de portas. E eu estou olhando para um monte de porta nessa noite. E tem um monte de porta olhando para mim. Nós somos essas portas, por onde Deus entra para trabalhar. E a matéria-prima do Espírito Santo é a quantidade de palavras e de sensibilidade que nós temos dentro de nós. Então, se um homem e uma mulher que se diz servir a Deus, ele não medita na palavra, ele não guarda conteúdo, ele não guarda matéria-prima, ele mobiliza a ação do Espírito Santo na sua vida e por meio da sua vida. Então, um homem e uma mulher que diz servir a Deus e não tem conteúdo bíblico e não tem conhecimento de palavra, ele tira a matéria-prima das mãos do Espírito Santo. Às vezes, quando você chega no ambiente, né, e que você de repente olha e diz assim, não, mas o Espírito Santo vai me usar. Ah, por quê? Porque está escrito na palavra que diz, quando estiverem diante de reis e sacerdotes e diante de autoridade e em qualquer ambiente, se você estiver lá, não se preocupe. Abra a sua boca e o Espírito Santo falará por vós. E como é que a palavra fala, tira ou cessar do universo da ansiedade? O que é que ela está dizendo? Que é justamente a proposta de alguém que aprendeu a descansar no Senhor. E eu nunca vi alguém conseguir descansar no Senhor sem antes conhecê-lo por meio da sua palavra. Por isso que a palavra do Senhor, ela vai dizer, Salmo 37, verso 4, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por quê? Porque no deleitar no Senhor, né, significa o quê? Justamente se lançar sobre as verdades que Ele fundamentou. Quando eu me lanço sobre os fundamentos de Deus, e me isento, me excluo e saio da dimensão dos meus sentimentos,
Nesse momento em que a palavra constrói na minha vida, então o meu coração alinha-se com o coração de Deus. Quando o meu coração, por meio da palavra, se alinha com o coração de Deus, aí o verso 5 se cumpre, que diz: confia no Senhor, e o mais Ele fará. Então a identidade nossa é a grande possibilitadora da entrada do reino por meio de nós e a implantação desse reino através de nós. Então, queridos, ler e meditar na palavra, ter vida de quarto secreto com Deus, não está implicando só na tua vida, está implicando na vida das pessoas que estão se perdendo, e você é o grande protagonista para que Deus alcance essas pessoas. Então, quando eu saio da minha identidade, eu não só negligencio sobre a minha vida, mas eu negligencio sobre a vida das outras pessoas. Por quê? Porque terão pessoas que só você terá acesso. Então, olha como é poderoso, né? Essa construção do reino dos céus. Isso é a identidade. Quando alguém passa por esse processo, é processo de matéria-prima. Porque se não tiver matéria-prima, você não consegue, irmãos, entrar na dimensão do perdão. Só com matéria-prima. Por isso, Cássio, os tempos de oração, os tempos de leitura, os tempos de cheiro no pescoço dele, faz com que você consiga dar respostas certas nos momentos de desafio. E é isso que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada, queridos. Uma caminhada onde nós construímos na construção de Deus. Ou seja, construímos em conjunto com Ele. Amém? Então, eu queria que a gente ficasse bem claro nessa condição, porque é isso que vai determinar a entrada do reino dos céus na terra. Somos nós. Se a gente esperar que Deus rasgue o céu para estar falando alguma coisa, como abrir o céu para falar com Jesus, nós precisamos entender que isso é um rema. Se nós esperarmos que apareça uma luz do céu, que é o próprio Jesus, para arrancar a gente no caminho de Damasco, colocar as escamas da transformação, onde o olho da terra vai ganhar o olho do céu, vai ser substituído o olhar. Como foi com Paulo, a gente não pode se hospedar nesse território. Por quê? Porque esse território é um território de rema. Embora a gente precise do rema da palavra inteira, mas nós precisamos entender que a palavra trabalha com uma transmissão de regra. Então a gente precisa entender o quê? Nós precisamos entender que se alguém quer ouvir Deus falando, queridos, essa pessoa precisa entender que Deus vai utilizar os meios que pela sua palavra Ele determinou. A palavra escrita, a palavra por meio da sua vida, por meio da minha vida. Então é aí onde está, quando a igreja negligencia de se encher do Espírito, de sensibilidade, da palavra, do conhecimento de Deus. Quando a igreja ela se esquiva de ter uma vida cheia da unção, do poder, da autoridade, esta pessoa ela está negligenciando a entrada do reino. A entrada do reino. Porque a entrada do reino na nossa vida respalda todas as coisas, mediante o prisma de Deus, a visão de Deus. Então é nisso que nós precisamos entrar, é nisso que nós precisamos nos aprofundar. Amém, queridos? Essa é a construção. Vocês lembram que aqui o templo, aí tinha um templo, aí aqui tinha as varandas, né? Contornado por colunas, tinha um átrio exterior. Não estou falando do átrio exterior, santo lugar e santo santo, não. Estou falando da época de Jesus, templo. Argamassa, pedra, o templo. E aí a Bíblia Sagrada diz que, com o passar do tempo, começaram a fazer negociações fora do templo. Não era dentro, era fora. Mas dentro da demarcação do templo, entendeu? Era como se fizesse ali, ó, por fora aqui, entendeu? Dentro aqui, eles continuavam os rituais, tudo, mas já havia
uma comercialização fora, aqui bem pertinho, já nas cercanias do ambiente do templo. E eles começaram a negociar lá fora. Vender coisas, negociar coisas, tinha cambistas, tinha tudo. Aí a Bíblia Sagrada diz que Jesus chegando, ele chega virando mesa, virando tudo. Qual é a informação que Jesus estava deixando? É a informação do quê? Que a partir do momento em que as pessoas começam a construir aqui, queridos, há um consentimento da nossa parte, que estamos na direção da igreja, do templo. Quando alguém começa a construir aqui barracas, e que começa a vender coisas desconforme, não estou falando de venda normal, eu estou falando, olha a proposta, espiritualizando. Quando a gente começa a condizer, vamos supor, traz para aqui para dentro, jogo de bicho, traz aqui para dentro, tudo que é chamado de ilícito aí, né? Traz aqui para dentro. Na hora que a gente faz isso, as pessoas que vão chegando, elas vão dizer o quê? Ah, estão em acordo com aqueles que estão na direção do templo ali. As pessoas que têm responsabilidades nesse templo, os sacerdotes desse templo, estão condizendo com essa ação. Quando Jesus vem virando as mesas, ele vem dizendo que a referência que estava sendo absorvida pela comunidade em volta, era uma referência adulterada e comprometida. Por isso que Jesus vai dizendo, sai virando e sai dizendo, vocês não farão da casa do meu pai um covil de ladrões salteadores. Jesus estava dizendo que a proposta não era essa, ou seja, Jesus estava dizendo que a referência, os sacerdotes, ou seja, todos que estavam ali no templo, Jesus estava dizendo, essa referência, ela está contraditória, ela é contraditória ao reino. A referência que está saindo é uma referência que negocia com a verdade, é uma referência que recebe o adultério, né, da sua proposta original e aceita essa proposta e permite que ela cresça, que ela continue. Porque se você buscar dentro da história, você vai descobrir que isso foi pouco e de repente foi crescendo. Até o dia em que estava o quê? Registrado. E os sacerdotes do templo e aqueles que estavam na liderança do templo, eles começaram a perceber que havia notoriedade, um aquecimento, havia visibilidade. Então aquilo atraía as pessoas. O templo começou a se tornar importantíssimo, mas com uma atração inteiramente adulterada. Aí Jesus diz, a casa do meu pai é casa de oração. Ou seja, a proposta da casa do meu pai ou a proposta da minha igreja, a proposta é relacionamento, a proposta é entrega, a proposta é conhecimento sobre quem é Deus, a proposta é andar na contramão do sistema, a proposta é andar em sintonia com o reino dos céus, debaixo da sua verdade. Então, isso não condiz, aí Jesus sai virando as mesas. Porque Jesus estava dizendo o quê? Que existe uma referência. A referência do reino dos céus é construída pelo reino dos céus, irmãos. Quem constrói o reino dos céus em nós é Deus, por meio da sua palavra. E Deus não reconhece nenhuma construção que não seja feita por meio da sua palavra. Por isso que, se nós nos dizemos ser cristãos, homens e mulheres de Deus, e nós negligenciamos uma vida de absorção da verdade de Deus, nós estamos indo na contramão daquilo que nós dizemos ser. Ou seja, nós estamos sendo cambistas, nós estamos sendo pessoas que estamos salteando a proposta do reino dos céus, porque para Deus, tanto aquele que faz o que é errado, como aquele que deixa de fazer, é visto com a mesma imagem. Você consegue receber isso, querido? Comigo? Porque às vezes a gente olha para alguém e diz assim, cara, que é isso, um bebarrão. Olha para alguém e diz assim, que é isso, rapaz, não respeita a vida. Eita, mentiroso. Eita, não tem, rapaz, não tem moral nenhuma. Que vergonha, que escândalo. Mas quando a gente está dentro da igreja e não tem vida de oração, não tem vida de palavra, e ainda aceita essa vida, a Bíblia Sagrada olha para a gente com a mesma imagem. Deus olha para nós
com a mesma imagem. Ou seja, qual o sentido? Que a exposição das nossas atitudes estão ministrando diante de Deus e diante do mundo a mesma imagem que aqueles que estão se lançando no mal. Então, olha só como é sério, queridos. Porque a Bíblia Sagrada, ela condena os que praticam esse ato contra a sua natureza humana. Mas aqueles que olham e condizem com isso, e assinam embaixo, mesmo sem fazer, é como se estivesse fazendo. O que é que eu estou dizendo para nós? É que as nossas atitudes, elas acabam confirmando se o que carregamos é de Deus ou nosso, ou humano, ou da terra. A palavra de Deus diz que por meio das nossas atitudes, nós costuramos a respeito do céu, a respeito da terra. Então as nossas atitudes não permitem com que a gente se esconda, porque elas nos revelam na versão em que estamos atualizados. Olha como é grande, né? Então, isso que nós precisamos entender, queridos. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela vai trabalhar essa construção dentro de nós. Moisés vai estar conduzindo o povo, e a Bíblia Sagrada diz que havia uma construção tão forte do Egito, que quando eles saem para entrar na terra prometida, debaixo da proposta de Deus, debaixo de promessa, eles entraram em um estado de confusão muito grande. Tão grande que, diante de milagres de mar se abrindo, mar se fechando, água saindo de rocha, cordonizes caindo do céu, diante de situações as mais grandiosas, a Bíblia diz que quase 2.600.000 pessoas pereceram no deserto, porque elas murmuraram. Elas foram tão construídas no Egito que elas não conseguiram lá se lidar com essa construção nova que estava aparecendo. Aí quando entra Josué e Calebe e entra uma nova geração, que Josué começa a presidir no lugar de Moisés, em que Deus diz: agora vocês vão arrodear a terra. A proposta é, por meio de Josué, em sintonia de Deus, dizer o que para o povo? Vocês vão arrodear e vão dar 7 voltas nos muros, e no 7º dia vão dar 7 voltas, ou seja, cada dia vocês vão dar uma volta, e quando chegar no 7º dia, vocês não vão dar uma volta não, vocês vão dar 7, arrodeando o muro de Jericó, que era uma fortaleza muito grande. Quando eles vão arrodear, a proposta de Josué em sintonia com Deus, qual é? Fiquem calados. Por quê? Por que essa direção vem? Porque Josué estava temeroso que, se o povo, diante dessa proposta desafiadora, abrisse a boca, murmurassem por causa da construção que receberam dos pais. Aí Josué diz: ninguém fala nada. Por quê? Porque imagina, irmão, os muros de fortaleza da cidade de Jericó, que diz que Raabe tinha a casa em cima do muro. Então, no mínimo, era um muro, meu irmão, de 3 a 4 metros de extensão, que dizem os estudiosos que era 4 metros e 45 centímetros. Eu não medi, mas as pessoas têm essa construção bem forte, porque eles trabalham toda a dimensão da cultura, tamanho de casa. Dizem que os muros de Jericó, o muro, em cima do muro, a largura do muro, era 4 metros e 45. E a fortaleza era muito grande em volta. Agora imagine, irmãos, um círculo de 4 metros e 45 em volta. Imagina essa construção, todinha em volta desse muro. Aí o povo, qual é a proposta, Josué? É dar volta em volta. Aí levar o povo andando. Imagina o primeiro dia, irmãos. Acontece nada. Segundo dia, não acontece nada. Se a proposta não é fecha a boca, o risco da imagem que foi construída dos pais na cabeça dos filhos, qual era? Eles iam dizer, rapaz, ia começar, porque começa de 1, 2.
Rapaz, isso aqui é loucura, mas tu acredita num negócio desse? Esses muros vão cair. Olha a largura dos muros. Aí, irmãos, é incrível, aí sai espalhando. Imagina. Aí Josué diz: ninguém fala nada. Não dá um lugar para a carne. Deixa ela massacrada sem oxigênio. E aí as pessoas começavam a dizer na mente, né? Pai, isso é loucura. Mas a ordem qual era? Pianinho. Até que no 7º dia, na 7ª volta, irmãos, aí começou um barulho. Aí a terra começa a se abrir e os muros são engolidos. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Essa questão da identidade. Ela é poderosa na nossa vida. Estou pegando uma carona maravilhosa aqui, queridos. A identidade, ela é poderosa na nossa vida. Ela deixa legados poderosos. Porque quando a gente se alinha com a palavra, quando a gente se enche dela, quando a gente obedece ela, né? Então naturalmente a construção do reino começa a ser construída através de nós. Então essa convocação é para que a gente adentre dentro desse universo, que a gente se envolva com essa proposta cada dia que passar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos abrir para a gente encerrar. Quero que você abra para você dar uma meditada comigo aí, porque eu fiquei nessa pendência, né? Eu fiquei nessa pendência aí. Lamentações, capítulo 5, versículo 7. Esse livro, ele é pequenininho. Ele costuma ir embora e beber água na hora que a gente está dentro da igreja. A pessoa procura e não acha. Lamentações de Jeremias. Abner. Capítulo 5, verso de número 7. Para onde nós corrermos, mas você fala assim: pastor, por que você está correndo para esse caminho? Porque eu fiquei na dívida na quinta-feira passada. E aí, pelo menos, eu dando essa pincelada, eu já construo mais algum tijolo, né, do que a gente começou a disponibilizar da quinta-feira passada e de outras quintas-feiras, tá bom? Nossos pais pecaram e já não existe, e nós levamos as suas maldades. Eu vou aproveitar esses 10 minutos de uma forma bem objetiva, tá bom? Mas quero remir, quero fazer um bom aproveitamento desse tempo, porque hoje nós tivemos o culto de ensinamento nas mãos de Deus por meio da Cacilda, né? Eu estou dando só um complemento. Mas, olha só a construção. Eu quero trabalhar esses 10 minutos dizendo para nós que o que eu terminei falando quinta-feira passada. A construção do equilíbrio. Que para onde a gente voltar, ou onde nós quisermos chegar, em Deus, sempre partirá da identidade. Então, se acostumem com esse assunto, identidade, porque ele vai ser muito falado por mim e por outros ministros que vão estar aqui na igreja. Porque tudo sai dela. Tudo sai dela. Tudo que nós quisermos construirmos para Deus, partirá de Deus sempre. Amém? Por isso que a proposta é porque dele, por ele, para ele. Porque algo só termina para Deus se começar por Deus. Deus só reconhece tudo que é iniciado nele. Por isso que a maior loucura nossa, ou de qualquer ser humano da face da terra, é querer servir a Deus sem Deus. E é possível? É. É possível servir a Deus sem Deus? É. É possível servir a Deus, mas na verdade, dentro daquilo que eu acho que é para ser, mas realmente servir a Deus
de verdade não será. Ou seja, será algo que vai parecer ser, mas na verdade não é. É como dizia Freud, né? Ele dizia que existe a síndrome da semiótica. É que uma coisa que não é verdadeira, mas quando ela começa a ser repetida, chega um momento que todo mundo começa a achar que ela é verdade. Aí é onde entra a frase: quando a mentira é repetida várias vezes, ela ganha tom de verdade. Então, é isso que acontece. Existe uma condição de aparência que parece servir a Deus, mas que pode não servir a Deus. Quando? Quando ela é construída em tudo que não seja Deus. Por isso que Jesus Cristo vai olhar para os fariseus, saduceus, escribas, os nazarenos, né, da seita dos nazarenos da época. Ele vai olhar para eles tudinho e vai dizer: vocês atam fardos pesados nos outros, mas vocês não carregam. Exigem que façam, mas vocês não fazem. Ou seja, vocês parecem ser uma coisa, mas não são. Qual é a palavra utilizada para assinar embaixo? Hipócrita. E ainda mais, são sorrateiros e andam pelos cantos das paredes. Qual é a palavra que assina embaixo? Raça de víboras, que no original é o quê? Raça de cobra. Por que Jesus estava fazendo isso? Porque Jesus precisa beliscar de acordo com a insensibilidade da carne. Uma pessoa que tem lepra, se ela começar a ter essa hanseníase, né, que é um nome bonito hoje que dão, se ela começar a ter essa doença, ela no início, ela ainda tem sensibilidade, mas precisa apertar mais forte. Quanto mais o tempo passar, que a lepra aumentar, mais insensível fica. O toque tem que ser mais forte. A insensibilidade dos judeus, dos escribas, dos fariseus, dos homens que pareciam ser de Deus, era tão grande, que o apertão de Jesus teve que ser proporcional à insensibilidade. Então Jesus não podia dizer: ó, insensível, ó, você que está fora, ó, não, é o quê? Raça de cobra, hipócritas. E a Bíblia diz: e eles se juntavam e queriam matar Jesus. Porque a verdade do céu não negocia com a verdade da terra. Então, se eu pegar um paralelo aqui, um traçado, o que é que eu posso dizer aqui com muita certeza nessa noite? É que a proposta sempre vai sair de Deus para Deus. Ele nunca vai negociar e nunca vai mudar. Ou a gente entra no quarto secreto, ou a gente começa a meditar na palavra e determina isso todos os dias, e corre em cima disso, e se inconforma enquanto isso não chegar, e batalha para que isso se torne verdade, ou jamais teremos matéria-prima para o Espírito Santo utilizá-la. Não se negocia. Então o que é que eu quero dizer dentro do nosso assunto aqui? É que a igreja, para todas as saídas que a Bíblia diz, seja isso, seja isso, seja isso, seja isso, vai tudo partir da identidade de Cristo em nós. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. A criação é inteiramente diferente da que está aí. Nasceu debaixo de pecado, nasceu debaixo do controle do pecado, nasceu para satisfazer as vontades da sua natureza caída. A carne diz: se vinga, você se vinga. A carne diz: ataque, você ataca. A carne diz: faça isso, você faz. Mas agora que eu moro em você, as ordens são outras, a indicativa é outra, a direção é outra. Não tem nada que eu vou aproveitar dela. A natureza é nova, a criação é nova. Tudo se fez novo. O que é isso? Identidade. Por que Jesus vem construir uma identidade nova em nós? Por quê? Porque o céu pede passagem. E para que o céu passe, a porta precisa se abrir. E quem vai inflamar é a palavra, é a construção do reino. Eu já falei isso aqui em cima no altar ali, não lembro o dia, mas falei. Falei que quando a gente, hoje está mais difícil, mas quando eu era jovem,
né? Eu vivia com aquelas raladuras de queda no calçamento, porque na nossa época não era essa pista bonitinha não, era calçamento. A gente jogava no meio das pedras. Quando a gente ia chutar, tinha que ter a habilidade de chutar a bola e não chutar a pedra ao mesmo tempo. E normalmente a gente tacava, caía de joelho no chão, ralava o joelho, aí só aquela casquinha, né, aquela que tira assim, só a casquinha do tomate. Aí aquilo na hora, meu irmão, a gente não doía, o sangue estava quente, o coração estava bombeando, né? A gente pegava a areia e toma em cima, esfregava a areia. Esfregava em cima e dizia, vai sarar já já, que tem sal na terra. Quando não tacava, cuspe. Mas quando dava no outro dia, irmão, a perna não se dobrava mais, Biel. Aí você levantava, ai, e às vezes acordava no meio da noite pregando ela na rede. Incrível é que quando inflamava bem muito, que a gente estava em algum canto, irmãos, se alguém passasse perto de nós, toda a parte do corpo essa pessoa podia passar, mas na área do joelho, ela aproximava meio metro, a gente já estava tirando o joelho, é ou não é? Por quê? Porque a área inflamada tornava-se inteiramente mais sensível. Então não tem exemplo melhor para a gente dar quando a Bíblia de Deus, quando a palavra de Deus diz assim, ó, quando ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Dureza é a mesma conotação da palavra que é dada ao profeta quando diz, eu vou substituir o cenário receptor, ou seja, vai sair a pedra e vai entrar a carne. O que é que Deus estava dizendo? Eu vou substituir o coração de pedra pelo coração de carne. Eu vou tirar o quê? O coração que é insensível e vou colocar por meio da minha palavra, porque quem anunciava era o profeta, e o profeta anunciava a palavra de Deus, ou seja, eu vou colocar um coração sensível. Sensível ao quê? A minha palavra. O que ela disser virou regra para mim. Então, o que é que inflama a carne? A palavra. Porque quando a carne se inflama, a sensibilidade é gerada. Isso é regra do céu, querido, não muda. O crente que passa a semana misturado com um monte de coisa, assiste o que não deve, o que deve e o que não deve, vai para ambientes, não entra no quarto secreto, faz a oração do atacado, Deus abençoa meu dia todo. E se vacilar, a gente entra na cara de pau de dizer, abençoa a semana, Senhor. E não ora nunca mais na semana, só na próxima segunda. Aí a gente vai e se entrega às opções da vida, da correria, e aí vai, e de repente vem uma voz no nosso coração, dizendo assim, filho, vai orar agora. Aí vem outra voz dizendo assim, já já tu ora, faz logo isso. Aí vem outra voz e diz assim, filho, vai ler a palavra. Aí você olha para a Bíblia Sagrada, tem outra voz e diz assim, resolve logo aquilo, depois tu vem. De repente você vai descobrindo com o passar dos dias que você não teve tempo. E o incrível é que quanto menos se faz, menos se quer fazer. Aí o crente, eu e você, está totalmente vazio na semana. Quando chega na igreja, o que é que você vai viver? Você vai viver o reflexo daquilo que você está. Daquilo que você está sendo ali, o que você está sentindo. Ou seja, irmãos, muitos de nós refletimos no culto o que nós estamos vivendo na semana. Não tem para onde correr. As respostas que nós damos na vida condiz com a quantidade de quarto secreto que a gente teve. Então a vida está sempre na identidade. Para onde correr tem identidade. O que é que você quer fazer para Deus, querido? O que é que a Bíblia Sagrada pede de nós? O que é? A Bíblia Sagrada pede de nós reverência na hora do culto. Se não tem identidade, quarto secreto, meditação na palavra, irmão, pode ser que você tenha habilidade para dar, mas normalmente não vai ter. A Bíblia Sagrada diz que você vem adorar, mas se não tiver identidade, você vai dar umas fugidinhas. Ou seja, dentro de você, sentado no canto, você dá umas fugidinhas. A Bíblia Sagrada diz que você tem que ter identidade. Se não tem identidade, a sensibilidade não vai acontecer.
Quando Deus disser, vai lá e visita meu servo, você não vai visitar. Por quê? Porque não há sensibilidade. Porque nem para ouvir você vai conseguir ouvir. Eu estou falando de dons espirituais. Quando alguém chega para alguém e diz assim, vai lá por meio do dom. Que a visita a gente sabe que tem que fazer, né? Não a pastoral, todos nós, né? Quando diz, faça isso, aí a gente não vai dar essa resposta. Por quê? Porque a gente está vazio. Então, na hora que a gente tem identidade, essa é a construção. O mal vai se hospedar por um tempo, mas não vai resistir, porque tem matéria-prima para o Espírito Santo usar, irmão. Então, você tem que ir para o quarto secreto, crentes. Você tem que ir para a meditação na palavra. Você tem que se envolver. Se não conseguiu fazer isso essa semana, vai amanhã de novo, arrisque amanhã. Se não conseguir amanhã, vá depois. Mas não desista, em nome de Jesus. Porque tudo está onde? Na identidade. Amém? Então, quando fala... Ixi, cadê, amém? Nossos pais pecaram e já não existe, nós levamos as suas maldades. No original é o quê? Iniquidade, né? Significa o quê? A consumação do pecado. Para nós aqui no Ceará, para ficar mais fácil, é o hotel onde o pecado se hospeda, com frigobar, ar-condicionado e cama. Então a Bíblia Sagrada vai falar sobre nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. A proposta aqui é falar sobre o quê? Maldição hereditária. Existe ou não existe? Então, nessa noite, eu estou dando mais um tijolinho para nós trabalharmos ela, amém? Então, próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-canal, o menino do discipulado lembra, né? Estaremos aqui em nome de Jesus, adentrando, tá certo? Porque hoje a mensagem, ela veio por meio do testemunho da diaconisa Cacilda, né? Maravilhoso, e construiu demais, se construiu na minha vida, né? Eu acho que deve ter construído muito na sua vida. E outra coisa, quando ela traz esse legado, acende dentro de nós a responsabilidade de cumprir o ID do perdão, né? Por isso que isso é poderoso, tá certo? Então, guarde isso. Carregamos ou não carregamos, irmãos? Então, mas essa quinta-feira, lembre que esses 10 minutos que eu gastei foi falando sobre identidade. Você precisa guardar tijolo por tijolo, para nós falarmos. Então, semana que vem, se quiser fazer tarefa de casa, faça. Existe iniquidade dos nossos pais que a gente carrega ou não? O meu pai fazia um monte de coisa, eu tenho inclinações para fazer. Por quê? Será se é por causa da hereditariedade ou por causa da construção dos exemplos que ele deixou? Por que que eu estou sentindo que a minha vida está dando um círculo? Eu não saio do canto, parece que eu vou, mas não vou. Eu estou percebendo que a minha vida, eu estou caindo nos mesmos lugares. Quando eu penso que eu estou me libertando, eu estou caindo no mesmo lugar. Eu percebo que na minha casa existe alguma coisa. Eu tenho alguns desejos que eu... Então a gente vai, próxima quinta-feira, em nome de Jesus, trabalhar isso de forma, né, pianinha, tá bom? Amém, querido?